Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Estamos de volta com o Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio. O Jornal da Onda tem sempre o oferecimento da NextNet, a melhor internet da cidade, conectando o futuro agora. Telefone 339 9998 1517, Rua Belo Horizonte, número 97, no centro de Padre Paraíso. NextNet. Cumprimentando você que está na audiência, está na sintonia do Jornal da Onda, agradecendo aqui a audiência do nosso amigo João e a Maria lá do bairro Pantanal, tá ouvindo a gente neste exato momento. Meu amigo Baixinho do Alho também tá acompanhando o Jornal da Onda, muito obrigado pela sintonia. Agradecendo aqui a audiência da Síria, bairro Caldeirões, a Vanessa também ouvindo a gente. A galera lá da comunidade do Cascalho, curtindo a programação. Cascalho, que já é município de Caraí, o nosso amigo Aguinaldo tá na sintonia. Obrigado pela audiência. A galera do Fulgêncio, município de Catugi. O pessoal ouve a gente lá e diz que fica de olho no Jornal da Onda para saber as notícias da região. Então vamos lá, trazendo mais informações aqui no Jornal da Onda. Uma pessoa morreu na tarde de ontem na BR-116 na cidade de Itambacuri. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal, morador da comunidade da Lajinha, próximo a Teoflotone, Lajinha ali próximo a Teoflotone, perdeu o controle do veículo, tendo morrido por não usar o cinto de segurança. Vamos às informações. Por volta das 8h30 da manhã, a equipe de plantão da PRF Teoflotone foi acionada pelos usuários da rodovia de que havia um veículo fora da pista, na altura do quilômetro 301 da cidade de Itambacuri, na BR-116. E a equipe deslocou, chegando no ambiente, se tratava de um acidente do tipo saída de leito carroçável, tinha um veículo fora da pista e um corpo em estado de óbito. E com base em análises preliminares coletadas no sítio de colisão, presume-se que o motorista vinha em sentido Itambacuri-Teoflotone. Em algum momento, no final da curva, ele perdeu o controle da direção e o veículo bateu no meio-fio, tombou e ele foi arremessado para fora do veículo porque estava sem o cinto de segurança. Esse local é propício a acidentes similares? Já aconteceram acidentes do tipo, mas já tinha um bom tempo que a gente não tinha acidente com óbito naquela localidade específica. Isso, no primeiro momento, a equipe do plantão anterior havia sido informada, mas o informante não passou o local exato, a equipe então não conseguiu localizar com as diretrizes que foram passadas no primeiro momento. E aí, depois, os familiares acionaram a PRF e passaram a informação correta e assim foi possível achar o local. Uma recomendação para evitar esse tipo de acidente, uma vez que nós estamos no Maio Amarelo? A PRF sempre conscientiza, né, os usuários da rodovia que, ao saírem para pegar a estrada, que observem alguns cuidados, né, observem o próprio veículo, se ele está em condições de seguir, se ele tem os equipamentos obrigatórios, se ele está em bom estado de conservação, os pneus, e fazer uma autoanálise, né, o próprio condutor, se ele tem condições de pegar a estrada, se de repente descansou, se fez o uso de algum medicamento, ou alguma bebida, ou algum alimento que possa interferir na capacidade psicomotora, e também observar o óbvio, né, que são as leis a lei de trânsito, né, o Código de Trânsito Brasileiro, as normas de circulação e conduta. O motorista, ele observando esse tipo de conduta aí, ele pode minimizar ao máximo esse tipo de situação. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. E a interdição da BR-101 para a reforma de uma ponte na Bahia provocou aumento de tráfego de veículos na BR-418. As filas de carreta nos dois sentidos da estrada agora são comuns. O tenente e a PRF anunciaram a interdição total da ponte sobre o rio Jequitinhonha na cidade de Itapebi, na Bahia. O sargento Paulo Sérgio disse que o volume de veículos aumentou quase a metade dos 6.000 veículos diários na Estrada do Boi. Estrada
entre Teófilo Otoni e Carlos Chagas. A pista tem muitas curvas e poucos trechos para ultrapassagem. Realmente, nós estamos aqui, né, na MGC 418, essa MG, né, que é de extrema importância para o estado. Nós fazemos divisa aí com os estados da Bahia, do Espírito Santo, e realmente nós notamos, né, não numericamente, mas nós temos uma sensação realmente de que o nosso fluxo de trânsito aumentou consideravelmente. Aproximadamente 40%, 50%? Olha, eu não posso precisar, né, exatamente aí, mas realmente foi mais de 50%, né, do nosso tráfego aí aumentou com esse problema da ponte na BR-101. E qual o impacto disso no trânsito, na trafegabilidade? Bom, hoje nós temos um tráfego intenso, né, de carretas, né, vamos assim dizer, de caminhões pesados, e realmente nós estamos, né, preocupados, né, com essa situação, porque nós temos um tráfego urbano, né, bastante intenso, e com esse aumento de veículos pesados, realmente nós pedimos, né, aos condutores que tenham mais atenção dentro, né, do município e também nas rodovias. A nossa equipe, no último serviço, flagrou um caminhão pesado, né, realizando uma ultrapassagem em um outro veículo pesado, né, em uma outra carreta. E isso daí gera na gente, né, um sentimento de preocupação, né, para que todos os condutores possam respeitar, né, as leis e as regras de trânsito, para que a gente não tenha dissabores, para que a gente não tenha acidentes aí nessas rodovias. Essa infração foi feita por conta de um local proibido. Isso tinha uma faixa contínua, né, no local, tinha uma marca viária, e esse condutor desrespeitou aí as regras de trânsito. Nós temos um trecho, né, de aproximadamente 100 quilômetros de extrema dificuldade, né, de ultrapassagens, e a gente pede, né, a gente quer orientar esses condutores, principalmente de veículos leves, que tenham calma, né, evitar ultrapassagens em locais proibidos, né, em locais aí que tenham, né, marcas viárias de faixas contínuas, e também, né, mesmo que seja em local que tenha uma permissão, né, para fazer essa ultrapassagem, verificar realmente se não tem outros veículos, né, do outro lado da via, para que não aconteça aí ao forçar a ultrapassagem, né. Como nós temos vários redutores de velocidade ao longo da rodovia, esses redutores, né, quando os veículos muitas das vezes estão em uma velocidade maior e depara com esses redutores, é perigoso que, se não tiver esse distanciamento, né, de um veículo para outro, aconteceu o que nós chamamos de engavetamento. Esse é o Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio, os fatos e acontecimentos do Brasil inteiro e também da nossa região, você fica sabendo aqui no Jornal da Onda. E agora vamos trazer mais uma matéria do Ivan Alves, onde ele fala de uma rodagem na zona rural de Caraí que está cheia de buracos e causa transtornos para a população que passa naquela estrada, né? Estão correndo risco de acidentes, queda de moto, né? Quando a estrada aí tem muitos buracos, né? Os motoqueiros têm aí dificuldade aí para andar naquela estrada. O Ivan Alves traz os detalhes dessa rodagem que está cheia de buracos e causa transtornos aí na região de Caraí. Estamos na estrada do Córrego do Piauí 1, uma das principais estradas que liga a zona rural à cidade de Caraí, para mostrar para vocês que estão nos acompanhando a situação dessa via, dessa rodagem. Está completamente abandonada, né? Cheia de buracos. Veja, para vocês verem como está essa estrada.
E chamamos a atenção do Executivo e do Legislativo que dê uma atenção para esse problema. Está completamente abandonada. É um risco acontecer acidente. É um risco para o nosso amigo motociclista e o nosso amigo motorista que trafega nessa rodagem. Cobramos do atual gestor e do legislativo, principalmente do vereador que foi eleito, o vereador que representa essa comunidade, que dê uma atenção. Eu gostaria de convidar o atual gestor e a Câmara de Vereadores que dê uma passadinha aqui nessa rodagem, que dê uma passadinha, mas de moto, não de veículo, de moto, para eles verem, né, a situação dessa rodagem. Veja comigo agora, a partir desse momento, são valetas, muitos buracos. Não estamos aqui para difamar, caluniar ou atacar a honra de ninguém, estamos aqui para cobrar. Cobrar é papel de todo cidadão. É o que estamos fazendo agora, nesse exato momento. Essa estrada que é a estrada do Córrego do Piauí 1. São duas estradas que ligam a zona rural, à cidade de Caraí. A outra estrada é a principal. Essa é a segunda opção. Devido à rapidez para chegar na cidade, a maioria dos motociclistas e motoristas preferem trafegar nessa via, nessa rodagem. Muitos buracos. Você acompanhando comigo nas imagens, vai vendo. A prova está aqui. Não estamos aqui para caluniar ou atacar a honra de ninguém. Estamos aqui para mostrar a situação que se encontra essa rodagem. Está precisando urgente de um patrulhamento, não só um patrulhamento com cascalhamento. Então gostaria de convidar o atual gestor e a Câmara de Vereadores que dê uma passadinha aqui de moto, não de carro, de moto, para ver a situação, para eles sentirem na pele a situação que está essa via. Essa rodagem praticamente está completamente abandonada, está à mercê. Não pode. Então cobramos principalmente, também vamos cobrar um pouco mais do vereador que foi eleito, o vereador que representa essa região. Não pode deixar uma rodagem nesse estado, essa rodagem que passa vários veículos, ambulâncias, carros da saúde. E o risco para acontecer um acidente é muito grande. Então tá aí uma reportagem do Ivan Alves, lá de Caraí, destacando aí a situação que se encontra essa estrada, né, que liga aí a cidade de Caraí ao Córrego Piauí 1. Às vezes, né, as situações das estradas aí dos municípios é lamentáveis, viu, meu caro amigo Ivan Alves? A gente espera, né, que as pessoas que estão no poder executivo, né, solucione, né, esses problemas que tem bastante na nossa região. Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio, os fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo, você fica sabendo aqui no Jornal da Onda. E agora tá chegando o nosso Na Estrada de hoje aqui no Jornal da Onda. Agora no seu rádio, Na Estrada. Seu guia de turismo, Na Estrada. Na Estrada no ar, e hoje vamos até Gramado, no Rio Grande do Sul, localizada na Serra Gaúcha. Gramado parece uma cidade europeia em pleno Brasil. A arquitetura germânica, os cafés coloniais e o clima ameno atraem turistas o ano todo. Durante o inverno, as temperaturas baixas tornam a cidade ainda mais charmosa. O Natal Luz, um dos maiores eventos natalinos do país, transforma Gramado em um espetáculo de luzes e magia. A cidade também abriga parques temáticos como o Snowland e o Minimundo. A gastronomia é um ponto alto, com fundis, chocolates artesanais e galeterias. A Rua Coberta e o Lago Negro são passeios imperdíveis. Conheça Gramado, que oferece experiências românticas, familiares e culturais. Na Estrada, seu guia de turismo.
Tá aí no Jornal da Onda, o nosso Na Estrada de hoje que você acabou de conferir. Por aqui a gente segue o Jornal da Onda, sempre te deixando muito bem informado. Trazendo mais informações para você, o governo de Minas confirmou um caso de gripe aviária identificada em um sítio na região metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de um pássaro silvestre. Vamos às informações aqui no Jornal da Onda. O governo de Minas Gerais confirmou um caso de gripe aviária identificado em um sítio na região metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de um pássaro silvestre. Segundo o vice-governador Matheus Simões, medidas emergenciais estão sendo adotadas. Todas as ações necessárias para que a gente garanta que não haja contaminação das aves que estão para uso comercial está sendo tomada. Um trabalho de vigilância sanitária de altíssima qualidade, com o emprego de todos os recursos financeiros e humanos necessários. Quero dizer ainda à população que não há nenhum risco no consumo de carne de aves ou de ovos. Esse caso, eu volto a dizer, não chegou a nenhum dos grandes aviários do estado. Ele é um caso de ave ornamental. O contágio, portanto, aconteceu pela passagem de aves migratórias. É um risco que, infelizmente, acontece. É um momento de cautela e é por isso que eu repito, qualquer pessoa que encontre uma ave morta, não toque na ave. Chame a vigilância sanitária para que ela possa fazer o recolhimento ou para que os exames possam ser processados. Segundo o comunicado do governo de Minas, até agora não há comprometimento para a produção avícola do estado. Reportagem Márcia Bueno. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. A dermatite atópica teve o tratamento ampliado no Sistema Único de Saúde nesta terça-feira. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União. A rede pública de saúde incorporou 2 pomadas para pele, além de um medicamento de uso oral para o tratamento da doença, segundo o Ministério da Saúde. O remédio para ser ingerido é o metotrexato, que será indicado nos casos de dermatite atópica grave, para quem não pode usar a ciclosporina já oferecida pelo SUS. Já as pomadas com tacrolimo e furoato de mometazona serão usadas em pessoas que não podem usar corticoides ou tenham resistência aos tratamentos disponíveis. De acordo com o governo, a ampliação de acesso gratuito ao tacrolimo tópico é um benefício relevante porque o medicamento é de alto custo e de acesso restrito. A partir de agora, as equipes técnicas da saúde têm 180 dias para efetivar a oferta no SUS. A dermatite atópica é uma doença de pele que não se pega de outra pessoa. Ela é genética e crônica, ou seja, pode permanecer no organismo da pessoa a vida toda. Ela causa muita coceira e ressecamento, principalmente nas dobras dos braços, atrás dos joelhos, no pescoço e, em crianças, também no rosto. Segundo o Ministério da Saúde, a dermatite atópica é comum na infância, mas pode aparecer em qualquer idade. A gravidade varia de pessoa para pessoa. E se você tem esses sintomas e desconfia que pode ser causada por essa doença, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e agende uma consulta. Somente um médico pode verificar se o seu caso é realmente de dermatite atópica e orientar o tratamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Esporte. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Esporte. Momento do esporte aqui no Jornal da Onda. E vamos falar dos jogos de hoje que nós teremos pela Taça Comebol Libertadores. Hoje às 19h07 da noite tem Internacional e Bahia. Também nesse mesmo horário tem Nacional do Uruguai contra o Atlético Nacional. Às 21h30 joga Flamengo e Deportivo Táchira. Jogo em que o Carlos Ancelotti vai estar no Maracanã acompanhando de perto o time do Flamengo, né? Vendo os jogadores, avaliando, ver se tem algo importante para ele levar para a seleção brasileira. Agora falando da Copa Sul-Americana, às 19h, hoje joga Independente contra o Nacional Potosí. Nesse mesmo horário tem também o Guarani do Paraguai contra o Boston River.
E às 21h30 joga Defensa e Justiça contra o Cerro Largo. Liga Conferência, hoje tem a final às 16 horas, está jogando nesse momento, né? Betis contra o Chelsea. Campeonato Mineiro Módulo 2, hoje tem às 19 horas, Caldense enfrenta o Mamoré e às 19h30, Democrata SL enfrenta o Nacional de Muriaé. Às 20 horas, 8 da noite, o Norte enfrenta o Ipatinga. Copa Espírito Santo, hoje às 19 horas, tem o Porto Vitória contra o Rio Branco do Espírito Santo. Esses são os jogos de hoje que nós teremos, então fique de olho. Jornal da Onda, informação com credibilidade no seu rádio, nosso momento do esporte. Jornalismo de verdade. Jornal da Onda. Índices econômicos. O dólar fechou a terça-feira em baixa ante o real, na contramão do avanço da moeda norte-americana no exterior, em uma sessão em geral positiva para os ativos brasileiros, após dados sugerirem desaceleração da inflação no Brasil. A moeda norte-americana à vista fechou em baixa de 0,52% aos 5,64. No mês, a divisa acumula queda de 0,53%. Índices econômicos. Tá aí no Jornal da Onda, você acabou de conferir os índices econômicos. Informação com credibilidade, Jornal da Onda, sempre no oferecimento da Nexnet, a número 1 em fibra ótica de Padre Paraíso. Telefone 339-9998-1517. Rua Belo Horizonte, número 97, no centro de Padre Paraíso. Nexnet. E assim estamos chegando ao fim do Jornal da Onda, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia. Forte abraço para você. Amanhã nós estaremos de volta trazendo mais informações para você aqui no Jornal da Onda. A todos o meu muito obrigado e continue ligado aqui na Onda Nova FM, a rádio oficial também do jornalismo. A rádio que te deixa bem informado aqui em Padre Paraíso e toda a região. Abraço e até amanhã em mais uma edição do Jornal da Onda. Você acabou de ouvir Jornal da Onda. As principais notícias do mundo.